O imperador é também extremamente racional. Então significa que o lado sentimental, as emoções vão valer pouco em 2020. A razão vai falar mais forte. Como que eu cheguei no imperador, né? Por que o imperador é a carta do ano? Eu não abri o baralho, tirei uma carta e saiu o imperador. Não. Somando os números do ano. 2 mais 0 mais 2 mais 0 igual a 4, que é o número do imperador. Só que, olhando para esses mesmos números, a gente vê despontar um segundo arcano de maneira muito forte, que é o arcano número 20, chamado o julgamento, que se repete 2 vezes. Então, vamos falar um pouquinho do julgamento. O imperador está no comando, mas em seguida temos julgamento. A imagem da carta é aquele anjo tocando uma trombeta, gritando: acorda, gente, acorda, tá na hora. E os mortos levantando dos túmulos. Essa carta, ela também tem o nome de juízo final, que é aquela hora que na imagem religiosa, né, Deus faz os mortos reviverem e ali ele vai julgar quem vai para o céu e quem vai para o inferno. No tarô, essa é um momento kármico, mas quer dizer o seguinte: tá na hora da gente fazer um ajuste de contas. Tanto pode ser um ano em que a gente possa ser cobrado a ajudar quem nos ajudou no passado, quanto a gente pode receber a ajuda de quem a gente ajudou no passado. Então, esse é o acerto kármico. Além disso, essa carta pede que, antes da gente sair por aí falando o que ocorre na cabeça da gente, emitindo lá as opiniões com a firmeza do imperador, a gente precisa analisar mais a fundo todas essas situações. Tudo que a gente for opinar, tudo que a gente for decidir, tudo que a gente for tomar alguma atitude, né? Fazer alguma escolha importante, a gente precisa parar e analisar muito a fundo. A gente tem que ir lá na origem da situação, analisar como ela se desenvolveu para chegar no ponto atual. A gente precisa, com muita honestidade, reconhecer erros e acertos. Quando eu falo com muita honestidade, eu estou querendo dizer que não é o momento da gente procurar justificativas para os nossos próprios erros. A gente precisa, sim, admitir que eles aconteceram, até entender, sim, porque eles aconteceram, mas não é o momento da gente ficar se justificando. É o momento de reconhecer os erros para não repeti-los, simples assim. E reconhecer também os acertos para a gente saber que por esse caminho, nesse tipo de situação, vai bem. O julgamento é a carta anterior
a última carta do tarô, que é o Mundo, número 21, que diz que a gente já está com uma maturidade suficiente para a gente se transformar e passar para um patamar mais alto na vida. A gente está no estágio anterior, no estágio de fazer essa análise que eu estou falando mais profunda de tudo, para poder então ganhar essa maturidade, abrir os olhos, a mente, ter uma evolução pessoal maior para alçar aquele nível de maturidade que nos leva a uma abertura maior para o universo, para o mundo, para a nossa própria realização pessoal. E essa carta, ela tá 2 vezes, né? Ela tá em dobro em 2020. Então significa que a gente tem que valorizar demais esse tipo de análise. Isso inclui, por exemplo, no dia a dia, falando de maneira bem simples, as fake news. Não basta a gente receber uma coisa e acreditar nela porque veio de uma pessoa amiga, por exemplo. Não. Vamos checar, gente. Vamos conferir. Vamos ver a fonte. Vamos dar ali uma gugada, como se diz, né? Vamos fazer uma busca, ver se aquilo é atual, se aquilo é verdadeiro, se tem fundamento ou não. E isso em tudo na vida. Antes da gente achar que fulano de tal é um filho da puta, com o perdão da palavra, vamos checar, né? Vamos ver se isso tem fundamento, não vamos ficar repetindo as coisas assim ou tirando conclusões precipitadas. Antes de a gente achar que, poxa, a gente está no fundo do poço, que está desempregado, que está abandonado, que a nossa família é um horror. Antes disso tudo, vamos tentar entender com profundidade o que está acontecendo. É isso que essa carta vem pedir para a gente. Vamos acordar. E para a gente acordar, a gente precisa entender as coisas mais profundamente. A internet mudou muito a maneira da gente pensar, da gente refletir. A gente fica pulando de uma coisa para outra e acaba não se dedicando a fundo a nada. Isso vai mudando a maneira da gente pensar. Ao invés da gente ganhar conhecimento, a gente ganha informações superficiais sobre muita coisa e conhecimento de verdade para pouca coisa. Então vamos dar um tempo maior para reflexão, para investigação, para análise, para o entendimento das coisas. É isso que o julgamento nos pede nesse momento, para que a gente cresça, para que a gente não repita padrões que nos fazem mal, para que a gente enxergue a nossa evolução e os nossos acertos. Continuo no próximo bloco.